faltando hoje aí nos microfones. Glórias a Deus, queridos. Nós chegamos no momento compartilhar a palavra de Deus. Como a gente sempre fala, o momento do louvor é o único momento onde você dá algo para Deus, né? Porque onde você dá a Ele, você entrega a Ele e louva o nome dEle. Dízimos e ofertas é para abençoar a sua própria vida. O momento da palavra é para abençoar a sua própria vida. Em cada momento que você possa dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero cada vez mais correr para a Tua presença. Louvor, em adoração, e tudo é adoração a Deus. Nossas atitudes demonstram quem a gente adora. As nossas atitudes demonstram quem é o Senhor que nós servimos. E neste mês de fevereiro, nós temos falado sobre uma série de palavras: prepare-se para voar. Temos colocado aqui a simbologia da águia, que a Bíblia também fala dessa águia. Existem vários tipos de águia. Eu nunca estudei tanta águia na minha vida como estes últimos meses aí. Mas nós cremos que Deus quer nos falar através da sua palavra para nós irmos para um lugar mais alto, onde nós teremos uma visão melhor das coisas. E o nosso objetivo é olhar o que a palavra nos diz para os nossos dias, na rotina que nós vivemos. Sabe, o evangelho não é uma coisa que você vai viver, não, é só para viver pela igreja e fazer as coisas da igreja, senão eu vou para o inferno. Não tem nada a ver com isso. Senão Deus não colocava Adão e Eva no jardim e falava para eles usufruírem do dia inteiro do paraíso. E Deus ficava lá o dia inteiro no paraíso em cima deles? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia. Deus dava espaço para o homem sozinho, para que ele sentir falta de alguém que ele nem sabia que existiria. Aí Deus deixa lá Adão sozinho no paraíso, e ele está sozinho e está com o jardim, ele encontra Deus, mas ainda assim ele não tem a sua fêmea igual todo mundo ali. Deus vai lá, deixa ele sentir falta e coloca a mulher na vida do homem. Se você está do lado da sua esposa, fala: oh, abençoada. Mesmo assim, o homem e a mulher tendo um ao outro ainda não é completo. A presença do Pai. Então Deus te fez, e eu repito, eu sempre falo isso aqui na igreja: Deus te fez para viver para sempre, não para morrer. Eu estou fazendo o número 2, mas é que deixa eu começar por esse dedo. Deus te fez para viver para sempre num paraíso, com uma companheira, um companheiro, ou seja, não sozinho, com uma família, sem morte, sem tristeza, sem dor, sem angústias, e o principal, a presença dEle. Nós precisamos da presença de Deus. E hoje nós estamos aqui para buscar a presença de Deus através daquilo que Ele nos orienta, através da sua palavra. Nesta série, na primeira palavra, nós falamos sobre prepare-se para voar. A gente falou sobre a renovação da mente no Senhor, para sermos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, baseada em Romanos 12:2. Essa é uma passagem para você meditar dia e noite para o resto da tua vida. Na segunda semana nós falamos sobre vivendo por uma visão. Não viver por uma vista, mas viver por uma visão. Lembra lá em Números 14, os 12 espias, aqueles dois que olharam a terra e falaram: não, Deus tem gigantes, tem luta sim, mas Deus falou que vai dar para nós. Essa é a visão de Deus. E eles entraram para a batalha. Quem vive por a visão está pronto para a batalha. Quem vive por visão está pronto para trabalhar. Amém? E na terceira palavra da semana passada, a pastora Cris compartilhou sobre fortalecer para voar. E eu quero aqui citar Tiago, no capítulo 1, versículo 2 até o 4, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E hoje, nesta última palavra dessa série, prepare-se para voar, nós vamos falar sobre o tempo de renovação. Você pode repetir comigo: tempo de renovação? Tempo de renovação. Vamos orar? Querido Deus, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade que liberta. É isso que nós queremos compartilhar aqui.
eu te peço que o Senhor venha falar mais ainda conosco, ampliando a nossa visão, para enxergarmos como o Senhor enxerga. Oh Deus, tira as escamas dos nossos olhos, tira tudo que está tapando os nossos ouvidos, para que a gente possa ver e ouvir o Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Se você puder, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Salmos, ali no meio da Bíblia, no capítulo 103, do versículo 1 ao 5. Nós vamos colocar aqui na tela para você também, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, aí você já risca e já marca. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos esperar um pouquinho. Salmos capítulo 103, versículo 1 ao 5. Algumas versões são diferentes, algumas palavras saem um pouquinho diferente, mas na minha versão, a Bíblia diz: bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga é a mesma coisa que louve ao Senhor, glorie o Senhor. Então, louve ao Senhor a minha alma, bendiga, louve ao Senhor todo o meu ser. Bendiga, louve ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a juventude se renova como a juventude se renova como a águia. Mas o que seria ter a nossa juventude renovada como a águia? Essa expressão, ela pode significar que uma pessoa, ela continua jovem, continua forte, apesar do tempo que passou. Ou seja, apesar da idade, você olha para a pessoa e vê que é uma pessoa disposta, uma pessoa animada, é uma pessoa renovada, apesar do tempo e apesar das dificuldades que ela enfrenta. Eu conheço uma pessoa assim na minha família, o meu sogro, chamado Manuel. Manuel, beijo para você. Ontem estávamos lá tomando café com ele. Manuel está beirando os seus 60 anos. E o Manuel é um cara super disposto. Sobe escada, desce escada, prega aqui, martela aqui, corta ali, de vez em quando talha o dedo. Mas ele é uma pessoa super disposta, está ali à beira dos 60 anos. Sabe, é uma pessoa que está como uma águia. Ela está com a sua mocidade renovada. E quando Manuel realmente, glórias a Deus, encontrou Jesus na sua vida, o Manuel então, aí sim, renovou mais ainda a sua vida é outra, sua disposição é outra, o seu olhar, a sua visão é outra de vida. E nós glorificamos a Deus porque oramos muito por ele, pela minha sogra, oramos muito, e a família toda agora, eles estão lá na nossa igreja de Balneário Camboriú, caminhando com o povo lá, compartilhando a palavra de Deus lá, e continuamos orando e nos alegrando. Mas eu quero que você pense nessa juventude renovada como a águia, como um sentido de trazer mais ânimo para a tua vida, um sentido de trazer mais disposição para tudo aquilo que você está fazendo. Eu não vou citar o nome, mas existe uma pessoa aqui, não é um velho, não é um senhor, mas já passou muito da idade, e ele voltou para a escola. Glória a Deus. Quem conhece ele dá um glória a Deus. Voltou para a escola e está estudando. Glória a Deus. Está lá. Eu creio que sabe o que foi isso? Jesus na vida dessa pessoa que eu estou falando, né? Foi Jesus. Está vivendo o renovo da juventude da águia, para a glória de Deus. E muitas pessoas têm vivido isso. Por quê? Porque há algo aqui, minha gente, e nós temos que ficar atentos o que o Senhor quer falar conosco nesse tempo que temos conversado em fevereiro, falando sobre se preparar para voar. Então a águia, ela é sim essa figura usada na Bíblia como essa referência de força, poder, autoridade e visão. Mas muitas pessoas utilizam essa figura da águia para olhar para si mesmas. E as pessoas querem enxergar em si mesmas uma pessoa forte interiormente, uma pessoa de força, uma pessoa de poder, de autoridade, e uma pessoa de visão, em busca dessa renovação
pessoal. Eu consigo, eu posso, eu mereço, eu quero, eu faço acontecer. Essa atitude de disposição, gente, ela é boa e ela é necessária. Mas a verdade é que Isaías 40:31, o profeta diz: mas aqueles que esperam os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que eles fazem? Voam bem alto, como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas os que esperam e é isto que eu creio que nós temos que sair com o nosso coração aqui, fixados no Senhor. A nossa renovação de vida vai estar no Senhor. Mas há um mito, nada comprovado pela ciência, sobre a renovação da águia. Desculpe, mas hoje nós vamos derrubar este mito. E basicamente 98% das referências que eu fui atrás falam desse mito. Mas os biólogos, cientistas falam que isso é mito, não é verdade. Sabe qual é o mito? É um mito que a águia vive até 70 anos. É um mito que diz que para ela chegar nesses 70 anos, ela chega nos 40 anos e tem que tomar uma decisão difícil: morrer ou se renovar. Quem já ouviu esse mito da águia? Gente, isso é um mito, tá? Vai estudar lá, vai atrás, você vai ver. É um mito, eu sei, a história era maravilhosa, mas diz que a águia, para ela se renovar, ela decide então ir para uma montanha bem alta, onde ela, perto de umas rochas, onde ela pode ficar em segurança. E lá ela fica passando um processo doloroso de renovação durante 150 dias. Ela voa para o alto dessa montanha, aí sabe o que diz que ela faz? Bate o seu bico na parede até cair. Bate o bico na parede, pensa numa águia banguela. Bate o bico na parede até cair, e o bico cai. Arranca o bico, e aí ela espera nascer o bico, e só depois que nasce o bico ela pega e arranca as velhas unhas, e arranca as unhas também. Ela está com o bico novo, arranca a unha. É um mito, tá, Gisele? É um mito, isso aqui não é verdade. Então, com essas novas unhas, ela arranca também as velhas penas, e vai arrancando as penas, é o que diz o mito. Após 5 meses, então, ela está renascida, sai para o famoso voo de renovação, para viver mais 30 anos, e aí eles fazem o cálculo que a águia chega nos 70 anos. Mas, como eu disse, esse mito, ele parece, gente, está ligado com a história da fênix. Quem já viu a fênix? Da mitologia grega, não é? O que acontece com a fênix lá em Suma, né? A fênix, ela morre, né? Ela se autoconsome, fogo, e vira cinzas. E aí ela renasce das cinzas. Fênix! Se eu não me engano, tinha um desenho, o Cavaleiro dos Zodíacos, bem antigo, que falava da fênix. Eu acho que um deles era a fênix, o poder da fênix. E ela renasce. Parece que essa águia da história desse mito é esse aqui. Ela renasce e vem com tudo. Só que olha só, é muito linda essa história, mas ela não é real. Nós sim, ao morrermos com Cristo, a Bíblia diz assim lá em Colossenses 3:3: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós não renascemos das próprias cinzas, mas em Jesus a nossa renovação acontece. Em Jesus, não é a gente que tem todo esse poder e que faz tudo isso. E aí Jesus diz assim: eis que tudo se fez novo. É o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim a Bíblia: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se a fênix vira cinza, das cinzas ela renasce. A águia faz todo esse processo, é um mito, não acontece, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós não, para as nossas vidas, quando nós queremos renascer, nascer de novo, nós precisamos correr para Jesus. E através do sacrifício dele, recebendo o nosso coração e aceitando ele como nosso Senhor e Salvador, aí sim nós nascemos de novo. Conosco é assim que acontece, né? É dessas cinzas que a gente nasce, das cinzas daquela cruz,
onde Ele derramou cada gota do sangue por nós. Reconhecendo esse sacrifício, eu e você, aí sim, nele podemos renascer. Então nós não somos uma fênix forte que pode até carregar elefantes, dizia a mitologia. Ninguém é assim, mas nós estamos firmados em quem é. Salmos no capítulo 28, no versículo 8, a Bíblia diz: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Nós somos tão fortes como essa tal de fênix, mas o nosso Senhor é. Essa é a verdade. Esta é a verdade. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Então, se você quer ser transformado, deve entender que tudo começa, deve entender que as coisas não começam com uma mudança de comportamento. Se você quer uma transformação na tua vida, você não precisa mudar primeiro os teus comportamentos. A primeira coisa que você tem que mudar é a mentalidade. Diga isso para alguém. Você precisa começar mudando a mentalidade. Agora é claro, gente, que isso vai resultar numa mudança de comportamento, mas começa com uma mentalidade. Você primeiro muda o teu pensamento, depois os teus comportamentos começam a mudar. Você faz aquilo que você pensa. Já percebeu isso? Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 23, a parte A do versículo 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Estou usando aqui a versão Almeida Revista e Atualizada. Porque como imagina em sua mente, em sua alma, assim ele é. Então, você faz aquilo que você pensa. A verdade é que as águias, elas vivem de 20 a 30 anos na natureza. Um pouquinho menos que os 70, né? Sabe por quê? Porque a natureza é dinâmica. A natureza é cruel. Não é igual o Rei Leão, que o leão fica caminhando com o porquinho e... como é o outro animal? Suricate, né? E ele não come. Vocês lembram o que aconteceu? O Simba quase comeu eles, né? Quando o seu instinto veio à tona, aquilo que ele realmente era. Não. A águia de 20 a 30 anos na natureza. Por quê? Porque não é uma vida fácil. É selvagem. Essa é a realidade. A minha, a tua vida não é uma vida fácil. É uma vida selvagem, não é verdade? Como dizem, estamos num mundo cruel. Dizem que é a lei do mais forte, né? Assim lá na natureza, né? Sabe, tem registros de águias que viveram até 50 anos. Mas sabe onde era? Em cativeiro. Aprisionadas. E meditando nesta palavra, o Espírito Santo me mostrou que nem sempre viver muito é viver bem. Não é a quantidade, mas é a qualidade e a intensidade de que você vive. Cumprir o seu propósito. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer nessa terra. Sabe, aos olhos do mundo, os seguidores de Jesus, eles viveram muito pouco. Morreram de formas terríveis. Uns foram pregados de ponta cabeça, outros foram cerrados ao meio, outros foram esquartejados. Mas viveram livres em Cristo, intensamente, espalhando as boas notícias, vivendo de verdade, em verdade. O que eu quero te dizer com isso é que muitas pessoas desejam essa vida cômoda num cativeiro, mas na verdade elas estão aprisionadas pela falta de uma mentalidade do alto. Na natureza, quem nasce em cativeiro tem muitas dificuldades para se adaptar, né, a voltar para a natureza. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus sempre é tempo de renovação. Sempre é tempo de libertação. Em Cristo Jesus. Lembra do ladrão da cruz? 2 ao seu lado? Você acha que foi à toa ter 2 pessoas com pensamentos diferentes ao redor de Jesus Cristo? 2 posicionamentos diferentes. Um que ainda na cruz estava vivendo por vista,
e o outro do lado recebeu a visão do alto e disse: ele não merece estar aqui, nós sim. Jesus, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo. Antes dos próprios discípulos de Jesus, aquele maldito, porque quem morria na cruz era considerado maldito dentro da sociedade, antes dos próprios seguidores de Jesus, aquele homem arrependido na cruz, recebeu a visão de Deus, e chegou no céu com Jesus. Meu Deus, já pensou ele chegando e dizendo: ei, estou com ele, ele assim, vergonhinha, né? Com vergonha, pecou a vida inteira, chegou e: estou com ele, entra aí, cara, estás em casa agora, porque você está comigo, eu paguei o preço por você. Isso é lindo de ver, alguém que foi liberto na cruz em Jesus. Sabe, tem uma técnica que muitas pessoas usam com elefantes, né? Eu vou falar sobre a Índia. Pensa naqueles elefantes grandes, eles amarram aquele bebê elefante num toco ali, com correntes, e ele tem poucas forças e fica tentando puxar e ele não consegue. Amarram ele no tronco, algo que possa segurar ele, uma árvore, ele não consegue, e assim cresce esse bebê elefante. Ele cresce preso ali, acorrentado, e eles sempre colocam ele preso lá, até que chega no momento que ele cresce e eles simplesmente colocam um toquinho e botam uma cordinha e colocam o pé dele ali naquele toquinho, e ele não sai do lugar. O que aconteceu com esse bebê elefante? Gente, ele foi criado numa mentalidade de cativeiro, de prisão, e é isso que o inimigo tenta fazer conosco, trazer mentalidades de prisão. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se nós queremos ser pessoas renovadas, viver algo novo, tem que começar aqui. Precisamos renovar nossa mente, porque às vezes é um toquinho que nos prende, é uma pequena coisa, um pequeno pecadinho, mas a gente está preso. Então nós temos que mudar nossa mentalidade mais do que as nossas atitudes. Primeiro, a nossa mentalidade. Quer viver uma renovação em sua vida e não viver aprisionado? Não é trocar de carro que vai acontecer. Não é trocar de casa que você vai ser livre. Não é trocar de esposa, não é ter filhos, não é receber uma promoção, não é trocar de igreja. A renovação não começa com essas coisas, começa mudando a sua mentalidade. Então, como a Bíblia diz, busque uma mentalidade do alto. E a pergunta é: em que áreas que você tem vivido uma prisão? Em que áreas? Você pode se avaliar. Ninguém está aqui para julgar ninguém, mas avalia na sua vida agora. Em que áreas Satanás tem te domesticado, botando aquela corrente nos teus pés, com aquilo que você fala, talvez, aquilo que você costuma ouvir, aquilo que você costuma ver, as tuas atitudes no dia a dia. O que Satanás tem te domesticado para você ser criado em cativeiro? Ei, você é águia, meu irmão, você foi feito para viver em liberdade, para voar voos mais altos, em todas as áreas da sua vida, com a tua família, nos teus negócios, com a tua saúde, em tudo viva intensamente, porque o Senhor é contigo. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo, mas viva com Ele, porque vale a pena. Renove a sua mente e viva no Senhor, em novidade de vida. O que nós precisamos é renovar as nossas forças no Senhor. A gente precisa de força, mas a gente precisa renovar naquele que tem todo o poder, aquele que é incomparável, aquele que é inigualável, a Ele que fundou os céus e a terra, aquele que a Bíblia diz que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que nos formou. Ele diz: eis que tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. E ele diz: ainda que esta mãe venha se esquecer,
dessa pessoinha que está ali: eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. A palavra de Deus diz, por último, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu te falar a verdade, igreja de Tijucas. O Senhor te chamou para anunciar grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é mais tempo de falar, é tempo de pensar, é tempo de meditar, é tempo de dizer: Senhor, eu quero renovar minha mente, eu quero renovar minha mente, para que eu tenha uma visão do alto, para que eu enxergue aquilo que o Senhor está enxergando para a minha vida, seja lá no meu trabalho, seja na minha casa, seja no meu pessoal, seja na igreja, seja onde eu estiver. Viver esta novidade de vida, porque, meu irmão, se amanhã o Senhor te levar, você vai levar aquela conta gordinha que você tem no banco? Você vai dizer: pastor, eu não tenho. Então nem isso tu vai levar. Não vamos levar nada, mas aquilo que a gente fizer por Cristo permanecerá. E fizer por Cristo, meus queridos, não é viver dentro da igreja. Nós temos que viver aqui dentro da igreja, para a gente poder ter direcionamento da palavra de Deus, para poder ajudar o irmão. Por que eu tenho que ir num pequeno grupo? Porque no mínimo, se eu não quero ser ajudado por ninguém, eu vou lá ajudar o irmão. Eu vou lá compartilhar com o irmão uma palavra. Talvez o meu irmão está passando fome, está passando necessidades, e eu vou lá para perto dele, e eu descubro isso, e tenho uma maneira de abençoá-lo e ajudá-lo. É para isso que a gente vai nos pequenos grupos, para compartilhar, para conversar, para viver a igreja de Deus naquele lugar. Por isso nós nos reunimos aqui, por isso nós trabalhamos tanto, para que crianças, adolescentes e jovens recebam a palavra de Deus, porque ela liberta. Preciso te dizer que Satanás está atacando as nossas crianças. Preciso te dizer que estão querendo botar um terceiro banheiro nas escolas, e ele não tem piedade nenhuma. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Os que esperam no Senhor. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, porque isso é renovo de vida. E um renovo de vida tem novas atitudes. Um renovo da mente tem novas ações, novos planos, nova maneira de falar, nova maneira de ver, nova maneira de ouvir, nova maneira de se vestir. Eis que tudo se fez novo. É o que Jesus fala para mim e para você. E para concluir, deixa eu te dizer aqui, antes de contar meu testemunho. Sabe Jó, da Bíblia? Quem conhece a história de Jó? Pensa num homem rico que sofreu, perdeu tudo. Mas Jó, ele fez 16 perguntas para Deus. Jó, no seu discurso, ele fez 16 perguntas para Deus e 34 queixas. 16 perguntas ele fez e as 34 seguintes foram queixas. Sabe qual foi a resposta de Deus? Silêncio. E quando Deus falou, Deus não respondeu as 16 perguntas de Jó, nem as 34 queixas. Deus fez 70 perguntas para ele. Perguntas retóricas, é claro, aquela que você pergunta: quem é que fez os céus? Quem é que tem todo o poder? Quem é que sabe o que você está passando? 70 perguntas. Vai lá e conta. Deus fez para Jó. Só que sabe o que Deus fez com Jó? Restaurou Jó. Restituiu mais do que ele tinha. Ele tinha feito silêncio. Só que Deus não explicou para Jó. Jó passou por muitas dificuldades. Perdeu. Para quem não sabe a história, só vou dar o spoiler. Vai lá ler. Jó, tá? Ele era rico. Aí daqui a pouco Satanás aparece lá no céu e fala: Deus fala: ó, meu servo Jó. Legal ele, né? Ah, ele tem tudo. Vou dar um
floreada aqui. Tira tudo aí, quero ver se ele vai ser o teu servo aí maravilhoso. E aí, tá, pode mexer lá neles, Satanás, mas só não tira a vida dele. Então, daqui a pouco, Satanás começa a mexer nas coisas do Jó. E aí vem um servo e diz: Jó, caiu, não me lembro dos detalhes, mas tipo, caiu os meteoros, morreu todos os teus camelos. Caiu uma chuva e inundou tudo, morreu todos os teus cavalos. E assim, desgraça atrás de desgraça. A Bíblia diz que um atrás do outro vinham aparecendo na mesma hora. E Jó perdeu tudo. Daqui a pouco, sua casa. Perdeu sua casa, seus filhos todos dentro, morreram todos. Só a esposa que não. Que ficou para dizer: tá vendo, eu falei. Esse Deus. Não cita ela dizendo. Mas ela sobreviveu, os cientistas ainda estão estudando o que aconteceu. Acho que era para multiplicar mais filhos, né? Podia ser. E ele perde tudo, gente. Ele perde tudo. E não bastasse isso, ele fica doente. Cheio de tumores, cheio de problemas. E a Bíblia diz que ele se coçou com telha. E lá faz ele suas 16 perguntas, suas 34 queixas, Deus faz silêncio. E na hora que Deus fala, 70 perguntas, mas Deus vem e restaura Jó. E não explica. Deixa eu te falar uma coisa. Há um ano atrás, apareceu, e eu já quero falar aqui, por amor a cada irmão que está aqui, vou espalhar isso pelo mundo onde eu for. Apareceu nas minhas costas uma pintinha marrom, menor que a minha unha. Presta atenção. Marronzinha assim, mas um pouquinho mais escura, bem estranha. Beleza. Aí eu vou na dermatologista, sou professor, lá na escola tem todas as profissões, né? E aí eu vou lá na dermatologista, não, passa lá, né, para eu dar uma olhada e tal, e acaba que aquela correria da vida, do trabalho, da igreja, a gente acaba deixando a gente um pouco de lado, e aí eu não fui lá, e aí eu falei para dermatologista: olha, eu vou mandar uma foto para você dá uma olhadinha, e a hora que eu puder eu vou no teu consultório. Ela olhou a foto e falou assim: olha, Jean, a princípio, por esta foto não é nada, mas você precisa vir, a hora que eu estiver pela escola ali, você me mostra ali, vem aqui, você me mostra e eu dou uma olhadinha, e se passou mais um tempo, foi um ano e pouco. Aí um dia eu fui fazer recreação, no aniversário do filho dela, 20 dias atrás, e a minha esposa já tinha visto essa pinta nas minhas costas, e ela, sempre que colocava a mão, orava. Sempre ela colocava a mão e orava. Aí, eu fui lá, fiz o aniversário e me lembrei: estou aqui, né? Você podia olhar? Ela foi ali no consultório dela, que era do lado, pegou a super lupa dela e foi olhando minhas costas e começou a falar num tom ruim, sabe? Ela, Aí como ela começou a fazer, eu já, aqui na minha mente, orei, né? Falei: Senhor, meus dias são teus, não estou de vagabundo aqui na terra, estou trabalhando, estou me esforçando, né? O Senhor sabe, se o Senhor quiser me levar, eu sei que o Senhor vai cuidar da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, sabe? Eu falo brincando, mas essa foi a minha oração séria. E procurei paz no meu coração enquanto eu olhava. Procurei paz. Meu Deus, não posso controlar nada, és tu. E aí ela olhou e falou assim: Jean, a gente tem que tirar isso aqui urgentemente, porque se não é uma coisa ruim, vai ser. Então primeiro a gente tira, depois a gente pergunta o que é. E aí ela foi lá, isso é na terça-feira, uns 15, 20 dias atrás. Na terça-feira, daí ela só voltava em março atender, né? E eu falei: então deixa para março, né? Não te incomodar e tal. Ela, não, eu atendo pacientes nas quartas, amanhã tem uma paciente. Eu falei: pode ser amanhã? Pode, já liguei para minha escola na hora, chamei minha coordenadora, quem conhece minha coordenadora, ela tem que atender 1 milhão de coisas. Daí eu falei: tia Kátia, senta. Ela, mas não pode ser. Eu falei: não pode ser, tia Kátia. Eu preciso conversar com você. A gente já trabalha uns 20 anos junto, né? Aí ela já sentou, eu expliquei para ela: eu preciso fazer uma cirurgia. Não há de ser nada ruim. Eu falei: não sei, né, mas... E eu fui lá e fiz essa cirurgia no outro dia e já tirei. Antes de ontem, se eu não me engano, sexta-feira, eu fui tirar os pontos e pegar o resultado da biópsia. A doutora chegou para mim e falou assim: Jean, isso aqui é um câncer. Você está
com câncer de pele. Isso é genético, não foi por causa da exposição ao sol. É um melanoma in situ grau 1, na superfície mais fininha, mas lá em cima, né? Superficial da pele. A boa notícia é que nós tiramos o câncer. E ao fazer os exames ao redor do ferimento, não apresentou nada. Nenhuma outra célula, nenhuma outra coisa. Porém, quando a pessoa tem esse tipo de câncer, existe um procedimento. A gente tem que tirar mais um pouco, só para garantir o que não tinha nada, a gente tira mais um pouco. E você tem que avisar todos os seus parentes de primeiro grau. Porque você tem uns 4 irmãos. Ela falou assim, as estatísticas, e pelo menos um deles possa ter. Então, a gente ficou feliz com a notícia. O meu coração continuou o mesmo, dizendo, Senhor, os meus dias são teus, o meu voo nessa terra é teu. O Senhor sabe que a gente não tem vaidade para ficar conquistando coisas nesse mundo para parecer ou ser alguém, mas para poder abençoar a nossa casa, para poder abençoar a nossa igreja, para poder abençoar as crianças e adolescentes que estão no nosso caminho, para abençoar os caras que eu fui jogar bola hoje de manhã, que eu não conhecia a maioria, e quebrei meu dedo lá com eles, mas fui levar a palavra também. Os meus dias são teus e a paz permanecia no meu coração. E ontem, eu já tinha falado para o meu pai e para a minha mãe, por videochamada. Ontem, os meus irmãos estavam num evento lá em Porto Belo. É o mesmo que nós vamos ter aqui, é o Reacende, foi uma bênção lá, e aqui também vai ser muito maravilhoso. Eles estavam lá e eu estava pensando uma oportunidade para falar para eles, né? E aí depois do evento, eu pedi para minha mãe chamar todos eles para a casa dela, sentei com os meus irmãos, com as minhas cunhadas, e eu falei para eles, olha gente, agora, contei toda a história para eles e disse, agora quando eu fizer um histórico, preencher o histórico, eu tenho que dizer que eu tive câncer. Hoje eu quebrei meu dedo, trinquei, né? A bola quicou bem na área, bateu no meu dedo e, poxa, trinquei o dedo. E eu fui fazer o exame lá e pela primeira vez eu tive que preencher lá. Teve câncer? Sim. Ela disse que eu tenho que ficar 5 anos, a cada 6 meses, indo avaliar. Depois de 5 anos não tem nada, falou, não tem mais nada. E a projeção é que geralmente quem tem esse tipo de câncer não tem os outros. Eu não preciso tomar remédio, eu não preciso fazer tratamento nenhum, o que era ruim já foi tirado, agora eu só vou arrancar mais o resto ali pelo dia 20 de março, né? Que ela disse que também tem que fazer rápido. Tirar a pele, né? Ao redor assim, só para tirar um pouquinho mais, assim, da área, né? O que eu quero te dizer com isso, gente? É que restauração e renovação nem sempre vem com explicação. Igual a vida de Jó. Talvez você está passando algumas coisas difíceis na tua vida. E Deus quer dizer, ei, muda a tua mente. E vive em novidade de vida. Talvez você vai viver menos. Porque vai ser intenso e assim é a vida selvagem. Não é o mito da fênix e a águia que vai viver 70 anos. Isso não é verdade. Deus não está pedindo para você se martirizar, bater com a cara na parede, nada disso. Ei, Ele já pagou o preço. Jesus Cristo já pagou o preço na cruz. Eu e você só precisamos recebê-lo. E caminhar o melhor que nós pudermos. Deus não é o cara que está esperando você errar para dar com a vara na tua mão. Não, Deus é o Pai de braços abertos, que quer te ajudar. Sabe, na luta de boxe, quando o cara cai no chão, Deus não é o juiz que fica contando. Deus, o cara que está no teu corner, gritando, levanta, levanta, eu estou contigo, levanta. E quantas vezes você cair, Deus está lá dizendo, levanta, levanta, porque eu sou contigo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fortaleço, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Meus irmãos, vivam quantos anos vocês acham que vão viver nessa terra? Sabe aqueles que você vive para o Senhor? Esses têm um ganho celestial.
E viver para o Senhor não é viver dentro da igreja, mas é estar aqui conosco, caminhando, se enchendo dessa palavra, para ampliar nossa visão do alto e ir lá para fora, aonde estão os perdidos. Sabe, você conhece algumas pessoas aqui. Quantas histórias de transformação nós temos aqui? Quantas histórias de milagres? Pessoas que foram curadas e pessoas que não foram curadas e estão vivendo um processo. Todo mundo tem um processo diferente na sua vida. E você já pensou que isso que eu estou passando hoje, o quanto pode ser uma abertura de olhos para a vida de outras pessoas? Eu já avisei na minha escola, para as minhas diretoras, coordenadoras, e estou avisando para o máximo de pessoas, gente. Eu já falei para os meus irmãos, pode ser que não apareça nada em você, mas se isso despertou você procurar um pouquinho, cuidar da sua saúde, já é algo a mais, já é uma bênção na sua vida. Então eu creio que Deus está nos chamando, nesta cidade, para ampliarmos a nossa visão. Sabe, nós tivemos uma troca de política agora, e é muito fácil nós criticarmos, mesmo quem até a gente votou, é muito fácil. Estava falando com a minha esposa, vi o prefeito postando um monte de coisas, eu falei, olha amor, como é fácil criticar, né? Porque assim, algumas pessoas estão criticando algumas coisas ali, mas você não vê as pessoas indo no outro post que ele colocou de coisas boas. Aí eu falei, nossa, pelo Instagram, parece que fez um monte de coisas boas. Aí aparece uma pessoa falando uma coisa ruim, parece que tudo é ruim. Isso é muito perigoso. Não seja essa pessoa que só vai criticar sem poder contribuir, dando uma ideia, dando uma visão diferente para a pessoa, só apontando o dedo. Nós precisamos mudar a nossa visão e dizer, Senhor, eu estou aqui por Ti. Eu quero renovar minha mente, sim. Então eu tenho que começar com a minha mentalidade, sem ficar olhando para as pessoas ao meu redor, mas olhar para Ele, porque, acredite você ou não, Ele derramou cada gota do seu sangue naquela cruz, para que hoje a gente, talvez que esteja vivendo em cativeiro, pudesse ser livre e ser liberto. Quero convidar você, se colocar de pé se você puder, para nós orarmos. Vou deixar minha esposa aqui. Se você estiver com a sua família aí, eu queria convidar você a ficar do lado dela, ou procurá-la, se tiver mais parente, se aproximem, para que a gente possa terminar esta série desse mês orando em família. Eu vou chamar meus filhos, porque eles estão tudo servindo ali. Glória a Deus. Se a tua família não estiver aí, se junta com os amigos. Se você vê ao teu redor que tem alguém sozinho, vai até ele. Olha aí. Olha se tem alguém sozinho. Vai até essa pessoa, não deixa ninguém sozinho. É tão difícil estar sozinho, né? Numa caminhada. Sabe, gente? Deus está chamando eu e você para voar mais alto. Mas eu e você, eu me incluo nisso. Nós precisamos mudar nossa mentalidade. Nós queremos viver em renovo de vida. Renovar para voar. Mas eu quero orar com você para que você possa ter nesse mês encontrado pelo menos algo que tenha te ajudado a ir para um caminho melhor. Eu vou orar aqui, você ora aí com a tua família, com as pessoas que estão aí, eu vou orar por você aqui. Querido Deus, Paizinho amado, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, cada pessoa que tem se esforçado no seu dia a dia, Senhor, com as suas batalhas, pela sua família, com seus dilemas pessoais, com seus dilemas familiares, com seus dilemas no trabalho, com seus dilemas na escola, quantas dificuldades cada irmão e irmã que tem enfrentado. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus de renovo. Eu quero te pedir nesta noite, onde neste mês nos expomos a nos prepararmos para voar, e parece que é apenas um começo, mas se já sairmos do lugar, já é muita coisa, já é diferente do que vivemos ontem. Senhor, eu te peço, venha sobre cada família que está aqui representada, em nome do Senhor Jesus, para que a nossa mente seja renovada. Em nome do Senhor Jesus, renova as nossas mentes, renova para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Pai, eu oro por estes irmãos que estão aqui, que têm se esforçado para estar neste lugar, têm tirado o seu tempo para estar aqui, Deus, ouvindo a Tua palavra, se reunindo neste lugar. Quero pedir a Tua bênção sobre a casa deles, Pai. Senhor, eu te peço nesta semana, Deus, dê uma experiência diferente para eles. Eu clamo a Ti, Senhor. Se o Senhor me colocou junto com minha esposa para pastorear esta igreja, eu clamo a Ti, como Moisés clamava pelo aquele povo, eu clamo a Ti. Olha para cada um que está aqui, olha para cada família que está aqui, Senhor, se manifesta no nosso meio, derrama da Tua glória, aqueles que estão vivendo num cativeiro, há um lugar de liberdade no Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é o que diz João 8:32. Mas em João 8:31 a Bíblia diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Senhor, eu oro para que eu e meus irmãos aqui possamos permanecer na Tua palavra, e quando o Senhor olhar dos mais altos montes, vai ver as suas águias voando, vai ver as suas águias afiando o bico na pedra, afiando as garras, prontos para as batalhas que nós enfrentaremos, sim, para conquistar a terra. Deus, eu peço a Tua bênção sobre cada um que está aqui, Senhor. Abra os olhos, abra os ouvidos, para que a gente possa ver e ouvir as Tuas maravilhas acontecendo neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e te agradecemos, Pai, por este mês de fevereiro, onde cada domingo nós compartilhamos uma palavra visando ampliar a nossa visão. Deus, que seja apenas o começo da obra que o Senhor está fazendo neste lugar, trazendo um renovo de vida, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você puder abraçar alguém que está do teu lado, diga para ele: bora voar.